Boa tarde ou boa noite, pessoal. Aqui quem está falando com vocês é o Renan. Eu vou estar abordando o assunto da qualidade da água na carcinocultura, junto com o meu grupo, que é composto pela Daniele Thalita, a Laine Ribeiro e a Tainara da Silva, na disciplina de carcinicultura, que é ministrada pela professora doutora Rosileide. Dando sequência, vou estar falando da introdução. Então, o sucesso do cultivo de qualquer organismo aquático, seja ele de peixes ou até mesmo de crustáceos, que se enquadra o camarão, depende de vários fatores, né? Dentre eles, eu destaquei a manutenção da qualidade da água. Então, eu vou até dar um exemplo. Quando eu trabalhei no setor de carcinocultura, lá na Vivência, a gente era responsável pela limpeza desses aquários de 2 ou 3 vezes na semana. O que a gente fazia então? A gente pegava e retirava quase toda a água, não totalmente, né? E fazia a limpeza com peneiras para tirar o que sobrou da alimentação e as excretas, né? Os dejetos dos animais que ficaram ali. Outro ponto também deve ser destacado é a manutenção do solo dos viveiros. Que nem, nesse caso, em tanques, né? Produtores utilizam tanques para a produção de alta escala, né? De camarões. E o outro ponto, também que eu ia colocar como uma observação aqui, a não ser em sistemas super intensivos, não se pode abordar a qualidade de água dissociada das condições de produção planctônica, de sedimentos e do solo do fundo de um viveiro. Dando sequência, eu vou estar falando aqui o que a água apresenta, né? Quais são as características delas. Elas têm a característica física, química e biológica. Nas físicas, podemos citar a temperatura, né? Que é um importante parâmetro, que ela influi no quê? Em algumas propriedades da água, seja na densidade, viscosidade e até no oxigênio dissolvido. Podemos citar também o sabor e o odor, que eles resultam de causas naturais, né? Sejam de algas, vegetação em decomposição, bactérias, fungos, compostos orgânicos, entre outros. Podemos citar a cor também, né? Que ela pode ser influenciada por substâncias em solução. Pode ser causada por qual? Pelo ferro ou até mesmo manganês. Também podemos citar a turbidez, né? Que é a presença de matéria em suspensão na água, como argila, substâncias orgânicas, organismos microscópicos e outras partículas também. E os sólidos, né? Em suspensão, aí também podemos colocar os sólidos sedimentáveis, né? Ou sólidos não sedimentáveis. Agora, já nas químicas, podemos citar quais? O pH, né? Que representa o equilíbrio dos íons, né? O H+ lá e os íons OH. A alcalinidade também, né? Que é causada por sais alcalinos. A dureza também da água, que resulta da presença principalmente de sais alcalinos terrosos, que é do cálcio e do magnésio. Podemos citar também os cloretos, ferro e manganês, nitrogênio, o fósforo, o oxigênio dissolvido, os fluoretos, a matéria orgânica, dentre outros, né? Agora, já as biológicas, a gente pode citar duas aqui. Os coliformes, né? Que são indicadores de presença de micro-organismos patógicos na água. Os coliformes fecais, né? Dando como exemplo. E também, outro biológico, podemos citar as algas, que elas desempenham um importante papel no ambiente aquático, né? Elas que são responsáveis pela produção de oxigênio, tudo, dissolvido do meio, e por aí vai. Aí, dando sequência, o Lobão aqui, em 1996, né, segundo ele, já desde daquele tempo, ele fala que a criação de camarões e de água doce da espécie Rosenberg constitui uma atividade comprovadamente lucrativa e com mercado promissor, né? Neste ramo empresarial, o Brasil apresenta as condições naturalmente propícias. E eu concordo com ele. Agora que a gente já está em 2020,
Que nem eu ando acompanhando a página lá no Instagram que eu mandei no grupo da disciplina, né? E pelo que eu tava vendo lá que o dono da empresa falou que o mercado, ele manda em qualquer lugar do Brasil esses camarões, né? E em caso das temperaturas não serem adequadas, também eu vi em vídeos que eles fazem galpões, tipo com umas estufas para manter a temperatura. E segundo esse rapaz aí, é um mercado que tá gerando muita renda mesmo. Ele tava falando, até para ele mesmo. Bom, era isso que eu tinha que falar aqui. Boa noite a todos, meu nome é Tainara e eu vou estar dando continuidade à nossa apresentação. Eu vou iniciar falando sobre como a qualidade da água de cultivo impacta na produção e, posteriormente, como é realizado o seu controle. Bom, nós sabemos que a água apresentam vários aspectos físicos, químicos e biológicos. E em um sistema de cultivo, essa água ela tem uma influência total sobre o desempenho durante a vida desses camarões. Ela pode influenciar principalmente no crescimento desses animais, da resistência a doenças, que é um fator que é muito importante na produção e na reprodução e na tolerância a temperaturas extremas, entre outros fatores fisiológicos. Então, esses aspectos, eles influenciam de uma forma negativa ou positiva, dependendo de como está essa água. É importante ressaltar que em todas as atividades de aquacultura, o que é cultivado em si é a água. A água, ela vai influenciar todo o sistema de produção, desde a larvicultura até os estágios finais da vida dos animais. Então, é um fator que nós temos que levar em consideração, principalmente quando se trata da onde vai ser captada essa água, também que tipos de meio vão estar sendo utilizados para fazer essa captação e principalmente deve ser feito o acompanhamento dessa água para monitoramento de como está a saúde do seu meio aquático e, consequentemente, isso vai influenciar na saúde dos seus animais. Então, nós podemos dizer que os camarões estão associados de uma forma muito íntima com esse meio aquático, tanto quanto os animais terrestres estão associados e dependem do meio gasoso. Isso traz à tona que existem muitas substâncias dissolvidas nesse meio aquático, tanto quanto no meio gasoso, e algumas são favoráveis e outras são tóxicas. É muito importante nós lembrarmos que em qualquer sistema de aquicultura, ele é um ecossistema bem complexo e também, principalmente se for num sistema de semi-intensivo, no qual é o mais utilizado para criações de camarões no nosso país. E também, Bode, em 1990, ele ressaltou que essas respostas de manejo de um viveiro são particulares daquele local. Então, por exemplo, se essas características deu certo para um local, não significa necessariamente que vai dar certo em outro local, mesmo que sejam condições parecidas, né? Muitos aquicultores, eles se decepcionaram muito com os resultados de programas de fertilização que foram utilizados em outros locais. Porém, no seu local de criação, esses programas não tiveram nenhum efeito, não foram satisfatórios. Então, é muito importante ressaltar que você deve conhecer muito bem o seu sistema e a sua realidade para, assim, tomar alguma medida e tomar algum passo dentro do seu sistema de criação. Bom, existem 3 grupos de problemas básicos que você pode ter durante a manutenção da qualidade da sua água.
O primeiro, ela envolve que a qualidade natural da água de um determinado local, por exemplo, uma água turva, um solo ácido, uma água com elevada salinidade, elevada alcalinidade, alta temperatura de ferro ou compostos úmicos, por exemplo, ela pode ser resolvida ou selecionada com uma criteriosa escolha de local e da fonte de abastecimento dessa água. Ou seja, você tem que conhecer da onde você vai tirar essa água antes de introduzi-la no seu sistema de produção. Por exemplo, existem alguns lugares que eles recorrem a tratamentos, porém, isso acaba inviabilizando o cultivo de camarões. O segundo problema é que poderão ocorrer nos viveiros, como resultado do sistema de cultivo empregado. Por exemplo, uma produtividade insuficiente, elevadas taxas de alimentação ocasionadas por florescimento excessivo de fitoplânctons, e também todos esses fatores poderão ocasionar estratificações térmicas e químicas muito severas, depressão do oxigênio disponível e também um acúmulo de metabólicos tóxicos e altas taxas de fotossíntese, que são resultantes do pH elevado e uma saturação gasosa. Então, o manejo com bom senso, ele é essencial para solucionar esse tipo de problema. E você tem que ter em mente que a produção econômica, ela impõe uma série de limites e que a produtividade máxima nem sempre é a forma mais racional e mais segura de obter o camarão ou a mais lucrativa, né? Por exemplo, não adianta o produtor pensar só em produtividade e não ter uma forma segura de criar esses animais, né? O terceiro ponto, ele trata-se dos poluentes que poderão penetrar no viveiro, né? Essa relação, ela está intimamente relacionada com a má escolha dos locais, por exemplo, onde tem proximidade com outros sítios de cultivo agrícolas, que tem uso de agrotóxico, ou problemas resultantes de uso múltiplo das águas. No Brasil, existe muito problema com isso, porque tem muita falha no cumprimento da legislação específica que regem essa área, essa parte. Esses poluentes, por exemplo, que podem entrar no viveiro, podem ser metais pesados, coisas que vão afetar negativamente a sua produção e principalmente a vida dos animais. Então, que tipo de procedimento eu posso tomar para melhorar ou manter a qualidade da água nos viveiros? Eu posso fazer uma seleção do local, né? E práticas corretas para construir esses viveiros. Isso vai otimizar a temperatura da fonte da água e dos viveiros, né? Então, o primeiro ponto é a gente fazer uma seleção adequada do local e adotar práticas corretas para a construção dos viveiros. Renovações de água, sempre fazer renovação da água dos viveiros. Também utilizar aeradores para ajudar na oxigenação da água. Fazer o uso de calagem e adubação de forma correta, né, e consciente. E também utilizar as taxas de arroçoamento compatíveis. Porque a alimentação e a qualidade da água, elas estão intimamente ligadas uma à outra. E uma boa conversão alimentar é obtida quando a qualidade da água ela está satisfatória. Se você começar a usar muitas taxas de arraçoamento, isso pode afetar negativamente a qualidade da água, porque vai aumentar os sólidos em suspensão. E aí você vai acabar deteriorando a qualidade da água e, consequentemente, afetando o consumo dos seus animais. Outro ponto é o tratamento dos solos do viveiro. É muito importante
É muito importante você fazer um tratamento dos solos na época de repouso, né? E isso desperta grande interesse, porque os solos e os sedimentos em suspensão têm um papel importantíssimo no desempenho desses animais. Então, também outra coisa é a proteção dos lençóis freáticos da água. É muito importante proteger as áreas de lençol freático e garantir que se tenha um bom aproveitamento daquele espaço sem denegrir nem desrespeitar o meio ambiente. Bom, várias análises são muito importantes para a aquicultura. Porém, a construção de um laboratório complexo num estabelecimento de criação é muito cara e, na maioria das vezes, economicamente viável. Porém, tem alguns parâmetros que são fáceis de mensurar e acompanhar, e isso já traz um grande diferencial para a produção. Por exemplo, o oxigênio dissolvido, ele é uma das variáveis químicas mais importantes. A temperatura é a variável física que mais influencia os fatores químicos e biológicos da água. E o pH, ele mesmo flutuando diariamente, essa amplitude de mudanças, ela influencia diretamente na taxa de crescimento dos camarões. Nos cultivos de alta tecnologia, essas três variáveis, elas deverão ser medidas diariamente, né, e com precisão, com um oxímetro, um termômetro de mercúrio e um potenciômetro. Várias outras medidas também são bem importantes, só que geralmente essas três medidas são as que mais são mensuradas e acompanhadas nos sistemas de produção. Bom, como eu mencionei, nos cultivos de alta tecnologia, essas três variáveis são medidas diariamente. Porém, também são feitas análises bissemanais de alcalinidade, dureza total, amônio não ionizado, nitrito, sulfureto de hidrogênio, fósforo total e dióxido de carbono. Também deve-se destacar aqui que essas análises elas são realizadas nos cultivos de baixa tecnologia apenas esporadicamente, e mesmo assim eles detêm um bom resultado nessas análises. Algumas medidas, como a de transparência, no caso a turbidez, ela é medida pelo disco de Secchi, e algumas químicas são obtidas kits de análises. Existem vários tipos de kits de análise que estão disponíveis no mercado que o produtor pode facilmente ter acesso. Um dos fatores hidrológicos que mais influenciam a velocidade de crescimento dos camarões, como eu mencionei anteriormente, são a temperatura da água e o oxigênio dissolvido, porque esses fatores eles vão dominar toda a parte comportamental e fisiológica da maioria dos organismos aquáticos. E a temperatura, ela é um controlador de vários fatores ambientais, como a dinâmica molecular e as velocidades das reações bioquímicas que acontecem no meio aquático, enquanto que o oxigênio ele atua como um principal fator limitante das reações bioquímicas que são controladas pela temperatura. Então, isso mostra que esses aspectos eles são muito importantes de fazer a sua mensuração e é muito importante para a qualidade, para o futuro da produção, que eles sejam monitorados periodicamente. Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade à apresentação, falando um pouquinho sobre oxigênio dissolvido. Bom, o valor ideal de oxigênio dissolvido na água na larvicultura, ele deve estar próximo à saturação.
E essa saturação de oxigênio na água é determinada por uma série de fatores, mas o principal, particularmente, é a temperatura. E quando é saturada com oxigênio, a água salobra em tanques deve conter valores de oxigênio dissolvido em miligramas por litro. Essa tabela está falando sobre a relação entre temperatura, salinidade e oxigênio dissolvido. Então, a água saturada com oxigênio, ela tem influência no oxigênio que fica dissolvido ali. Então, aí você pode reparar que a temperatura, ela está aumentando e assim vai aumentando o grau de salinidade. E você observando, ele vai diminuindo a quantidade de oxigênio dissolvido. Por quê? Porque tem uma relação entre a temperatura e a salinidade. A água de cultivo, ela deve ser mantida com forte e constante aeração. Para quê? Para proporcionar umas boas condições de vida para essas larvas e permitir que as partículas de alimentação ela permaneça em suspensão. E lembrando que esse sistema de aeração ele tem que funcionar perfeitamente. E assim é imprescindível que mesmo esteja acoplado a um gerador de energia e que existam equipamentos sobressalentes. Aí nessa foto está mostrando alguns modelos de aeradores, algumas fórmulas, que pode ter uma aeração por profundidade, por tanques. Existem vários métodos de aeração. Bom, e a importância, é importante também lembrar que durante a limpeza dos tanques, por sifonamento, o que é sifonamento? É ou retirada ou esvaziar a água dos tanques. Que a aeração não seja interrompida por mais de 30 minutos. Por quê? Porque senão pode causar um estresse, morte dessas larvas. E isso será prejudicar você no seu plantel. E nessa foto aí só tá mostrando alguns modelos de sifão, que pode ter em S, em U, em copo, há vários métodos. E a aeração? A aeração, ela deve se preferir sopradores de ar que funcionem como deslocamento de ar, que evite os compressores de ar, pois com frequência contaminam a água dos tanques com óleo. Então tem que ter muito cuidado nisso aí, que você também pode ser prejudicado. E para que o soprador possa atender a todos os tanques operando simultaneamente, é necessário que forneça 1 metro cúbico de hora de ar, no mínimo, para cada metro cúbico de água. Tem que ficar atento nisso aí também. E os teores de oxigênio dissolvido na água, ele pode ser aferido sempre pela leitura direta, que é por um aparelho chamado oxímetro, que é esse que está aparecendo aí nos slides. Agora vamos falar um pouco sobre o controle do pH. Os valores da faixa de 8 a 8,3 é o recomendado para o cultivo, que fica ali entre o neutro e o alcalino, que ele vai fazer a manutenção do organismo aquático em sistema fechado de recirculação da água. E o que? A tendência do pH em sistema fechado de recirculação, ele tem como um desenvolvimento favorável para esses animais de cultivos. E a redução dos valores do pH ocorre devido ao processo oxidativo, como a mineralização e a neutrificação, bem como pela respiração dos animais e da microbiota bacteriana do filtro biológico. Ai, meu Deus, perdoa. Deixa eu voltar aqui, desculpa, gente. Bom, vamos falar agora um pouco sobre como prevenir a redução brusca das quedas do pH no sistema de cultivo da água salobra. Existem 2 métodos para isso, que seria a adição direta na água de agentes tampanadores, como o carbonato de cálcio e sódio, e também o bicarbonato de sódio. E há também a segunda opção, que é o uso de substâncias calcárias no leito do filtrante do filtro biológico, como o cascalho de conchas de moluscos. Controle do pH do sistema.
Bom, os valores na taxa de 8 a 8,3, que fica ali para frente um pouquinho do neutro, pro alcalino, eles são recomendados para o cultivo e manutenção do organismo aquático em sistema fechado, recirculação da água. E a tendência do pH em sistema fechado de recirculação, ele vai ter um desenvolvimento favorável para esses animais do cultivo. E a redução dos valores do pH ocorre devido ao processo oxidativo, como a mineralização e a nitrificação, que bem como pela respiração dos animais e da microbiota bacteriana dos filtros biológicos. E para prevenir as reduções bruscas do pH no sistema de cultivo com água salobra, pode-se utilizar 2 métodos. Quais são esses métodos? Há o método de adição direta na água, que são os agentes tamponadores, como o carbonato de cálcio, de sódio ou bicarbonato de sódio. E também o uso de substâncias calcárias, que é no filtro do biológico, que são os cascalhos de conchas moluscas. Bom, eventuais quedas do pH ocasionam pelo processo de respiração dos animais em cultivo através de liberação de dióxido de carbono que reage com a água formando o ácido carbônico. Então, para que esse pH ele seja corrigido, há uma adição de bicarbonato de sódio. E também ele pode manter uma eficiência no sistema de tampão da água, que seria o quê? Que vai evitar a variação brusca dos valores desse pH, evitando assim a morte dessas larvas. Bom, e o pH da água de todo o sistema deve ser mantido na faixa de 7,5 a 8,5, como eu já havia dito. E é bom sempre tomar cuidado e sempre verificar esse valor de pH. Bom, pessoal, dando sequência aqui, eu vou estar falando do amônio e nitrito. Eles são fatores limitantes no cultivo de larvas, né, da Rosenberg em sistemas fechados de recirculação de água. Um exemplo de recirculação de água a gente pode dar ali na piscicultura da UEMS, né, com aqueles tanques, onde tem a água lá em cima, né, e tem os tanques, aí vai e volta, né, recircula essa água. E quais seriam os fatores limitantes, né, no cultivo, né? Eles acabam limitando, né, o desenvolvimento e a proliferação das larvas, né? Eles não deixam desenvolver, eles prejudicam nesse caso. O acúmulo dessas substâncias é geralmente prevenido pela nitrificação ou conversão do amônio em nitrato, né? O que seria a nitrificação, né? Esse é um processo químico-biológico, né? Químico-biológico de formação de nitrito no solo pela ação conjunta de bactérias quimiosintetizantes nitrificantes, pela ação de conversão da amônia em nitrato, né? Que daí vai ocorrer em 2 etapas. Aí, a eficiência da nitrificação ela vai estar relacionada com o tipo de substrato no qual as bactérias nitrosomonas e nitrobactérias estão fixadas, né? Essas nitrobactérias também podem ser chamadas de nitrobacter. Então, as nitrosomonas, elas são importantes para o ciclo do nitrogênio, no qual transforma o amoníaco em nitrito. Já as nitrobactérias, ela tem um fator, ela tem uma ação, na verdade, né, essencial para a decomposição do material orgânico ali presente. Então, e durante a larvicultura, as mudanças na qualidade da água são provocadas principalmente pelos excrementos das larvas e pela decomposição dos restos de alimentos. Como eu já havia falado lá na introdução, né? Que de uma certa forma os excrementos e os restos dos alimentos eles vão
acabar ali prejudicando, né, a qualidade da água. Aí, aqui fala quais são os níveis suportáveis de amônio e nitrito, né? Que são de 0,5 e 0,1 miligramas por litro, respectivamente. Ou seja, 0,5 para amônio e 0,1 para nitrito. Aí temos as imagens ilustrativas aqui. Então, a fim de manter a água do cultivo dentro de níveis adequados, é importante que ministre as quantidades de alimentos compatíveis com o consumo das larvas, ou seja, como eu já havia falado também, você dá uma quantidade X para a quantidade X de larvas que estão presentes, para que não reste, que não fique a sobra ali. E faça também a aeração corretamente da água dos tanques dos animais, né? E a limpeza e trocas periódicas da água, né? Evitando a má qualidade da água. E como que a gente faz para fazer a taxa de amônio, né? Determinar a taxa de amônio ou nitrito. A taxa de amônio a gente faz pela reação de Berthelot. Já a do nitrito é pelo método colorimétrico de Gris. Agora eu vou estar falando rapidamente sobre os metais pesados, né? Os metais pesados, né? Como medida profilática para esses metais pesados, utiliza-se montagem do filtro, o composto químico etileno diaminoacético de sódio e na concentração de 10 mg por litro, por apresentar propriedades quelantes. O que seriam essas propriedades quelantes, né? Capacidade de sequestrar os íons de metais pesados, formando os quelatos. Aí, os quelatos, eu fiz uma ilustração aí embaixo, né? O que seria os quelatos? É um composto químico formado por um íon metálico ligado por várias ligações covalentes a um agente quelante, que eu já havia falado ali, né? Formando essa estrutura logo abaixo. Bom, continuando então a explicação, eu vou entrar com a parte da temperatura da água. O camarão de água doce, ele é um organismo ectotérmico, ou seja, ele consegue manter a sua temperatura igual à temperatura da água. Por exemplo, se a água estiver numa temperatura entre os seus 33 graus, ele mantém a temperatura do seu corpo entre 33 graus. Se a temperatura da água estiver entre 24 graus, ele vai conseguir se manter também com a temperatura do seu corpo entre 24 graus, se mantendo sempre com o seu metabolismo, com o seu estado metabólico sempre em bom estado, não afetando. Bom, a temperatura da água ela vai variar dependendo da sua fase de seu desenvolvimento. As pós-larvas parecem ser mais tolerantes às baixas temperaturas, ou seja, em temperaturas extremas, como abaixo de 12 graus ou acima de 42 graus, elas conseguem se manter normalmente. Já os jovens e os adultos, eles não conseguem se manter, deixando então a sua taxa metabólica afetada e assim levando à morte. Existe um sistema linear relacionado com a temperatura e a taxa de sobrevivência desse organismo. Por exemplo, se o animal vive em uma temperatura de 32 graus durante 1000 minutos, ele suportará então 34 graus durante 100 minutos e 36 graus por 10 minutos. Ou seja, quanto mais a temperatura da água aumentar, mais seu tempo de vida vai diminuir. E assim sucessivamente. Se a taxa da água diminuir, ele também pode ocorrer também esse sistema linear. As larvas elas já conseguem sobreviver melhor pelo seu estado metabólico, pela sua taxa metabólica não ser tão desenvolvida e não precisar ser utilizada para
sua taxa para sua sobrevivência em si, né? Elas conseguem se manter em uma temperatura ideal para que elas consigam ser bem desenvolvidas e entrar no seu estado jovem e adulto tranquilamente. O intervalo ótimo de temperatura para a taxa metabólica no seu estado jovem e adulto está entre 26 a 33 graus. Alguns autores também eles postam falando que pode ser entre 28 a 30 graus para se manter essa taxa metabólica estável. Também pode existir eventuais deficiências, como, por exemplo, o oxigênio dissolvido. Se o oxigênio dissolvido na água estiver muito acima, a sua taxa metabólica ela não vai ficar dentro do intervalo ótimo, porque mesmo que a temperatura da água esteja ótima, porque o oxigênio dissolvido ele também pode afetar na sua taxa metabólica em homeostase seria, né? Para ela se manter normalmente em um estado físico bom. A temperatura da água regula a taxa metabólica dos organismos aquáticos, ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, né? Eles, dependendo da temperatura da água, eles se mantêm uma taxa metabólica estável, não precisando entrar com seus fatores fisiológicos para conseguir continuar se mantendo, né? Sem nenhum estresse metabólico. Ou seja, essas taxas metabólicas, elas são controladas, tem um controle de velocidade entre reações bioquímicas e da dinâmica molecular, ou seja, maiores difusividade ou solubilidade e fluidez ocorrem em temperaturas mais elevadas, que isso já afetaria no seu estado metabólico, na sua taxa metabólica, né? Isso podendo levar à morte do animal. Essa temperatura da água, ela é considerada um fator ecológico decisivo para o seu ecossistema aquático, por ser o principal fator limitante na distribuição geográfica, que precisa, para muitas espécies de animais, de plantas e entre outros. Além dos processos biológicos, ela também controla a estratificação das massas da água através da sua mudança de densidade. Ou seja, ela consegue manter a água mais dura, por exemplo, né? Por exemplo, se a temperatura da água estiver muito baixa, a água vai ficar mais congelada, vamos dizer, né? Ela fica uma taxa mais dura mesmo, a densidade dela. O exemplo que a gente tem é de colocar a água no congelador. Ela vai ficar mais densa, mais dura, ela não vai ficar líquida, né? E a temperatura também é um considerado fator decisivo para essa parte da temperatura de água. Bom, os camarões, eles apresentam respostas fisiológicas características de seus fatores físicos e químicos do ambiente. Em cultivos menores, as seleções das zonas preferenciais em busca de oxigênios ou temperaturas são adequadas. No sistema de cultivo semi-extensivo, essa busca de ambiente melhor é muito limitada. Ou seja, os camarões, a taxa fisiológica deles vão depender então dos seus fatores físicos e químicos. Em cultivos menores, essas zonas elas conseguem ser mais adequadas. Por quê? Porque o espaço é menor e eles conseguem se mover mais rápido, bem dizer, né? Eles conseguem ir para o local adequado que eles vão se sentir mais, se sentir uma resposta fisiológica, não precisar não afetar, né, o seu sistema fisiológico. Em sistemas semi-extensivos, essa busca de ambiente é muito limitada, porque é muito grande o lugar para eles e dependendo do local, a água, a temperatura da água, do oxigênio dissolvido,
pode ser não proporcional a eles. Então, começa a afetar já a sua taxa metabólica, né? Afetando, então, o seu sistema fisiológico. Bom, em função das variações anuais ou diurnas, existem 3 tipos de camadas dentro de seus tanques e viveiros, né? A água pode apresentar uma massa superior, quente e produtiva, denominada como epilênio. O epilímnio. Isso seria a superfície da água, aquela lâmina, né, da água superior. Ela é mais quente, para bem dizer, né? E já a mais profunda, com pequenas e grandes diferenças de temperaturas. Ela já é denominada o hipolimínio, né? Que ela também pode ter uma água mais frias, bem dizer, né? Não tendo muito... também isso vai depender muito da radiação solar. Mas essa profundidade, ela diminui a temperatura da água. E já o intermediário, que é o mais relacionado para eles ficarem, né? Entre esses 2 estratos, que são denominados o metalimônio. Ela é onde eles são mais proporcionais a sobreviver, que são entre essas 2 extremidades, né? Bom, a grande fonte do calor é a radiação solar. Porém, isso vai depender da sua localização geográfica, da sua estação, da estação do ano, do clima, vai depender muito, e do seu período do dia. Para essa temperatura, vai depender dessas funções. Bom, a energia que distribui o calor em sistema aquático, ela é derivada principalmente pelos ventos. Porque o vento ele empurra partículas sobre a superfície e gera uma corrente. Dependendo essa velocidade, que depende da velocidade da força desse vento. Bom, o transporte de calor é mais efetivo quando as diferenças de temperatura entre a superfície e o fundo não são grandes. O acúmulo de calor leva ao aumento da diferença da densidade, ocorrendo uma mistura somente das camadas mais superficiais, denominada como o metalimínio, e que se caracteriza por apresentar diferenças fundamentais com a camada superior e a camada inferior. Por isso, pode gerar, então, uma água mais densa, como o exemplo que eu já havia dito, né? Então, forma-se um limite entre a superfície e a massa de água subjacente, denominada como metalimínio. O metalimínio, ele se caracteriza por apresentar diferenças fundamentais como a camada superior e a inferior. Pode ocorrer também movimentos de partícula entre o epilimínio e o metalimínio, com movimentos como o movimento dos fitoplânctons. Já entre o metalimínio e o hipolimínio, só ocorre no nível de translocação vertical. Ou seja, entre essas 2 extremidades ocorrem movimentos de várias partículas, como os fitoplânctons, alimentos para os animais, né? Os camarões em si, da água. Por essa temperatura ser uma temperatura ideal, né? Na onde se mantém uma temperatura ideal. Às vezes, pode-se observar
que a temperatura da água está um pouco mais acima da temperatura do ar. Isso é o fato de que o calor absorvido pela água é maior do que aquele absorvido pelo ar, e então aquecendo a superfície da água. Portanto, os sistemas artificiais mais rasos, como represas, viveiros e tanques, os ventos podem provocar um movimento mais intenso, fazendo com que essa circulação de água estagnada temporariamente do fundo se misture com a água da superfície. Então, em viveiros menores, como eu já tinha dito, são mais recomendados por ter esse movimento de água, por os ventos conseguir fazer esse movimento na água. Em tanques mais profundos, como o semi-intensivo, ele não vai conseguir fazer esse movimento mais intenso, deixando então as águas mais profundas, mais frias, e as águas da superfície mais quentes. Isso também dependendo da radiação, né, dos raios solares. Dependendo se for dias nublados ou não, essa temperatura da água ela pode ficar ainda mais fria ou ainda mais quente. Bom, para medir essa temperatura da água, pode ser utilizados termômetros comuns, que também são utilizados para medir outros parâmetros dessas águas, como o oxigênio que a gente conhece. Há também os termômetros mais comuns, os de antigamente, que medem termômetro normal mesmo, não vão medir o oxigênio da água e nem o pH, e eles também conseguem medir essa temperatura. É um dos parâmetros muito eficiente medir a temperatura da água, por conta de tudo que eu vim explicando, né? Nós estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho, hoje falando sobre a criação do camarão em viveiro. O conhecimento de alguns fatores, como a composição da água, sua salinidade, alcalinidade, é muito importante para uma bem-sucedida criação de camarão. Eu estou aqui com o Leonel Ferreira, que é engenheiro de pesca, atualmente técnico responsável pela carcinicultura familiar da Associação dos Produtores de Parajuru, em Beberibe. Leonel, o conhecimento desses fatores, essa coisa da composição da água, salinidade, alcalinidade, quando uma água é água doce, é considerada água doce, esses fatores seriam uma primeira medida de preocupação do produtor? Com certeza. A água doce é quando é 0 graus de sal, não tem nenhuma parte de sal. E água salgada é quando tem uma variação pequena de sal, já é considerada água salgada. Então, o fator limitante hoje da carcinicultura no Brasil, e aí a gente tira para a nossa região, seria a qualidade de água, e a medida mais correta seria um manejo apropriado dessa água para introdução dentro do viveiro. Então, a qualidade de água hoje é fundamental para o desenvolvimento da carcinicultura e o desenvolvimento da espécie Litopene vanameio no Nordeste. Então, a água tem que ser de boa procedência, ser uma água... Não precisa ser uma água oceânica, tem que ser uma água um pouco salgada, principalmente na beira da praia. Qual é a salinidade média da água para a captura de larvas, por exemplo, que serão... Hoje, no Ceará, existem 3 laboratórios grandes. E nesses 3 laboratórios grandes, a água é captada oceanicamente. Então, a água vem em 35 partes de sal. Sim. E para a gente fazer o povoamento desses viveiros existentes, a gente tem que ter uma conferência da salinidade do viveiro para a gente trazer a salinidade aproximadamente do laboratório para dentro dos viveiros de criação de camarão marinho. Existe alguma influência aí do pH, ou seja, da alcalinidade na criação do camarão diretamente? No desenvolvimento dele? A alcalinidade, nada mais nada menos, é a concentração de sais que existe na água marinha ou em qualquer área liminológica, ou seja, em qualquer área que possui água. Então, é um fator limitante, porque a alcalinidade vai desenvolver alguns elementos físico-químicos que melhoram o crescimento
e o desenvolvimento da carcinocultura nesses ambientes. O pH é a concentração de gás carbônico que existe, ou seja, é a concentração de microalgas que existe dentro dos viveiros de camarão. Quanto mais rico aquele viveiro, maior a variação do pH. Quanto menos rico for aquele viveiro, menor a concentração do pH. Então o pH tolerante para o camarão é de 7 a 9. Acima disso, o camarão já não começa a comer, tem o processo de mortalidade. E abaixo de 7, há um crescimento lento do camarão. Eu estou percebendo que nós, Leonel, que nós temos aí um conjunto de informações, de minúcias, de detalhes, que assim é uma coisa infinita, que não termina. Aquele que está pensando em se tornar um produtor de camarão tem que procurar muita informação, tem que estar muito bem acompanhado por um técnico, como você que tem conhecimento. Então nós vamos aqui lembrar que estamos passando algumas informações e ele tem que buscar muito mais para poder iniciar a sua produção. Por exemplo, a questão da matéria orgânica, que inclusive que vem dos rios e tudo, que pode chegar na água, no viveiro onde vocês estão trabalhando com a criação do camarão. Como controlar? Qual a importância dela? Quais são os malefícios e benefícios? A matéria orgânica pode vir de dois fatores. Fatores da capacitação das águas para o viveiro, ou seja, onde você vai captar a água para abastecer o viveiro, e também onde o viveiro está localizado. Em terrenos arenosos, não é que seja impossível criar camarão. Há possibilidade de criar camarão, sendo que você tem de revestir o solo e impermeabilizá-lo. A matéria em suspensão prejudica em dois fatores. No entopimento das brânquias do camarão, então o camarão ele entope as brânquias, consequentemente ele morre, principalmente as larvas, e a maioria de concentrações de matéria orgânica existe que vão promover gases prejudiciais ao camarão, como nitrito, nitrato e amônia. Esses são fatores limitantes de gases que são promovidos pela matéria orgânica em acúmulo dentro dos viveiros. Ou seja, o produtor tem que estar muito atento aí, senão o prejuízo é certo. Muito, muito. O camarão, qualquer coisinha já pode atrapalhar. Já pode atrapalhar, desde a fase inicial até a fase terminal do camarão, que no caso seria o desenvolver desse camarão. Quanto mais problemas limnológicos ou problemas de matéria orgânica em decomposição na água ou no solo, há um fator limitante de criação desse camarão. Leonel, o que é a turbidez na água e também qual a importância dela para a criação do camarão? A turbidez da água, nada mais nada menos, é a concentração de sólidos na coluna d'água. Pode ser de dois fatores: concentração de microalgas ou concentração de matéria orgânica dentro do próprio estuário, ou dentro da própria captação, ou dentro do próprio viveiro. Essa turbidez interfere no desenvolvimento do camarão e principalmente na incidência do sol, ou seja, da luz solar até o fundo do viveiro. Porque a luz do solar, se ela penetrar até o fundo do viveiro, tem condições de fazer com que aquelas matérias orgânicas em decomposição que já existem dentro do fundo do viveiro não se oxidem e não prejudiquem no desenvolvimento do camarão. No caso, por exemplo, do ciclo do nitrogênio, como é que ele interfere? De que maneira ele interfere na criação do camarão? O ciclo de nitrogênio nada mais é gases nitrogenados, como já está falando a palavra nitrogênio, que já existe na água salgada e já existe no solo. Quanto maior esse fator dentro dos viveiros, ou seja, esses gases que não são imperceptíveis a nós a olho nu, só com aparelhos realmente limnológicos, ou seja, uma bancada liminológica para analisar isso, a gente identifica. Então, quanto maior o nitrogênio, maior o nitrato, maior a amônia, é prejudicial para o desenvolvimento do camarão. Então, o camarão vai crescer menos, vai se alimentar menos, vai se desenvolver menos. Em consequência disso, vai comer muito mais ração do que deveria ser. Consequentemente, a sobrevivência vai cair dentro do viveiro. Olha, o que o Leonel está dizendo é que esses parâmetros da boa qualidade da água devem ser considerados para evitar problemas que podem ocorrer na sua criação. Por isso, a análise das amostragens da água que vem através dos equipamentos colocados nos viveiros é fundamental para saber qual o tratamento necessário. Nós vamos saber agora quais os parâmetros que devem ser monitorados em cada viveiro. A amônia presente nas formas ionizada e não ionizada é extremamente tóxica no cultivo. Mesmo em baixos níveis, a amônia pode afetar o sistema central dos organismos, reduzindo a capacidade de obter oxigênio e baixando a resistência à doença.
A amônia é proveniente da eliminação dos excrementos dos animais e resíduos da alimentação. Os níveis dependem do pH e podem flutuar durante todo o dia. Nitrito, identificado como um produto intermediário entre a amônia e o nitrato, durante os processos de decomposição, é extremamente tóxico. Níveis elevados de nitrito, juntamente com baixas concentrações de cloretos, podem ocasionar a metemoglobinemia, mais conhecido como a doença marrom no sangue dos animais. Alcalinidade. Compostos como o bicarbonato e o carbonato de cálcio funcionam como estabilizadores para a correção da alcalinidade, dureza e pH, que afetam a toxicidade de muitas substâncias na água. Dióxido de carbono, CO2. Diversas espécies de organismos aquáticos apresentam diferentes suscetibilidades à toxicidade do CO2. O dióxido de carbono afeta a capacidade do sangue de reter e transportar o oxigênio para as células. Produzido durante a fotossíntese, microalgas, os níveis de dióxido de carbono no camarão flutuam durante todo o dia, em oposição às concentrações de oxigênio. Um aumento no nível de gás carbônico faz o pH reduzir, acidificando as águas dos viveiros. Cloretos. Os níveis de cloretos podem afetar a saúde dos animais de duas maneiras. Como constituinte principal, impedindo a toxicidade do nitrito e para eliminar bactérias e outros organismos indesejáveis após a despesca dos viveiros. Cobre. Na forma de sulfato de cobre, é frequentemente usado em sistemas de aquicultura como um bactericida. Porém, em níveis elevados podem ser tóxicos aos camarões. Oxigênio. O teor de oxigênio dissolvido é o mais importante na aquicultura. Os níveis de oxigênio dissolvido afetam na respiração, bem como na toxicidade da amônia e do nitrito. A salinidade e a temperatura estão diretamente associadas com a variação de oxigênio. Fosfatos. Substâncias fosfatadas fazem parte de muitas fontes de água, como em resíduos da agricultura, esgoto doméstico e industrial. O fósforo é um ingrediente preliminar na fertilização de viveiros e aparecimento de microalgas na aquicultura. Dureza. A dureza total é definida como a concentração de cálcio e magnésio na água. Níveis suficientes de dureza podem diminuir a amônia e a toxicidade do pH. O cálcio também é importante na formação da carapaça e dos segmentos do camarão. Temperatura. A temperatura regula todas as reações químicas existentes na água, inclusive acelerando o metabolismo dos indivíduos. Mudanças drásticas na temperatura podem ocasionar variações nos processos químicos, físicos e biológicos e comprometer a saúde e crescimento dos camarões. Considerações finais do nosso trabalho explica que as aplicações dos índices de qualidade da água adaptadas às distintas atividades de produção torna-se útil para um monitoramento da qualidade dos recursos hídricos. Devido a uma praticidade, facilita rapidamente as interpretações dos dados monitorados diariamente nessas produções, considerando-se então importante para o manejo da atividade aquícola. É de suma importância, né? Medir todos esses parâmetros, medir a qualidade da água para que tenha uma produção de boa qualidade. E muito obrigada pela atenção de todos e é isso.